Paz e graça, irmãos. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui nesse momento, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E dizer que o Senhor tem bênção para nós, amém? Em meio a toda dificuldade, tudo aquilo que o mundo tem mostrado nesses últimos dias, eu quero te dar uma palavra vindo do trono de Deus, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Sendo eu aqui nesse momento apenas um instrumento na mão do Senhor, dizendo para você, assim como você, eu também, nós precisamos da graça e do poder do Senhor nesses últimos dias. Nos dias que a palavra de Deus fala que é dias maus, né? A palavra de Deus fala que muitas aflições nós passaríamos. Mas a palavra de Deus também fala que nós precisamos ter ânimo, né? Ânimo para continuar, ânimo para dizer que o Senhor é que está cuidando de nós, né? E aquilo que vier para nós, nós precisamos entender que é da parte de Deus e que nada vai vir acima da nossa força e da nossa capacitação. A palavra de Deus nos deixa bem tranquilos a respeito disso, né? Porque ela é viva e eficaz. E nessa hora, irmãos, eu queria compartilhar dessa palavra que o Senhor plantou no meu coração no dia de hoje. E que essa palavra possa também ter, né, poder, em nome de Jesus, nos corações quebrantados. Agradecendo os irmãos já, desde já, da atenção de vocês, né, juntamente com a igreja do Senhor, onde nós estamos aqui pregando o evangelho, dizendo para o mundo que nós não abandonamos o Senhor nunca. Não há nada que possa abalar a minha e a sua fé nesse momento. Em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos estar enraigados. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor, onde ela é que nos dá força, nos dá ânimo, renova a nossa força, em nome de Jesus. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E que esta alegria possa ir de encontro a você nessa hora, em nome de Jesus. Pedindo aos irmãos que nos acompanhem nessa hora, em abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, em nome de Jesus, para compartilharmos a palavra nessa hora juntamente com os irmãos. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aleluia. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Outra versão diz dardos inflamados do maligno. Recebam a salvação como capacete
e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aleluia. Eu quero orar com você nessa hora. Você que está aí no seu sofá, da maneira que você estiver, talvez você não está sentado com a esposa ou com a esposa, mas está na cozinha, agilizando uma janta, mas eu quero que você, nesse momento, em espírito, possa orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa oração nessa hora, Deus, é para que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração e que ela tenha poder o suficiente, Pai, para transformar, para nos dar força, para levantar o nosso ânimo, para tirar toda dúvida, para tirar tudo aquilo que tem afligido a nossa, talvez até a nossa fé, Pai, de crer na palavra do Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos conturbados que nós estamos vivendo no dia de hoje. Meu Deus, uma nação, um mundo, um acontecimento global está acontecendo nesse momento. E nessa hora eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer para entender, meu Deus, qual é a perfeita, agradável vontade do Senhor nessa hora. O que é que o Senhor quer falar conosco, Pai, através de tudo isso que tem acontecido. Fala comigo, fala com quem está me ouvindo nessa hora. Em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, estar derramando a Tua graça mais uma vez sobre a nossa vida. Pois somos totalmente dependentes do Teu querer, da Tua vontade, meu Deus, do Teu desejo. Pois nós te pedimos nessa hora que tudo se faça conforme o Teu querer na nossa vida. Pois nós te pedimos em nome de Jesus e esta é a oração que nós fazemos ao Senhor. Guarda-nos de todo mal, Pai, e nos ensina algo nesta hora, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando nós vemos a situação do mundo e Paulo escrevendo para os Éfesos, na carta de Efésios, nós vemos que o povo precisava do auxílio de Deus a todo momento, a toda circunstância. E Paulo não deixava de mencionar que a palavra de Deus, ela era algo fundamental na vida do cristão, na minha vida e na sua vida. Então nós vemos nos últimos dias um povo confundido com tantas pregações, errôneas, cheias de heresias, cheias de você tem que pagar para ganhar e vice-versa. E nós vemos que a palavra de Deus não tem nada disso. A palavra de Deus, ela nos impulsiona. Paulo escrevendo, ele diz que nós precisamos revestir desta palavra que não nos deixa confundido, não nos deixa em dúvida de nada. Nunca foi visto no mundo uma parada tão bruscante, tão brusca, onde o povo nunca teve tanto tempo, nunca teve tantos momentos com a família, eu posso até dizer assim. Estou vivendo isso na carne, estou vivendo isso o próprio eu, vendo quantas coisas a gente perde, quantas coisas a gente deixa de ver, deixa de compartilhar, deixa de se alegrar junto, brincadeiras tão simples que às vezes passam desapercebido da vida da gente, e não há um momento tão sério como esse, onde Deus, eu vejo isso como a mão de Deus. Talvez algum dos irmãos possa até discordar, mas eu vejo que em tudo está a mão de Deus e Deus está tentando falar para mim e para você algo diferente, algo no nosso coração, de podermos parar, de podermos meditar mais na palavra, de podermos mais depender dele, de saber que ele está no controle de tudo, onde ele fala na palavra de Deus que
para terminar, ele estava fazendo um discurso e ele torna a dizer: torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. A palavra de Deus nos ensina nessa hora que nós precisamos viver mais e mais perto do Senhor, de buscar ao Senhor, de orar mesmo, de mostrarmos total dependência da nossa vida para com o Senhor. E ele continua dizendo: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Deus nos concede uma proteção que é a presença dele, aonde nós estamos meditando na palavra e não há lugar para nenhuma coisa contrária à palavra de Deus entrar no nosso coração. Deus nos chama para que sejamos um povo que busca verdadeiramente, que realmente entenda que há tempo de buscar ao Senhor, não há tempo a perder, não há tempo a olhar para coisas do mundo, a fake news, a tudo isso. Às vezes nós damos mais ênfase numa coisa que não sabemos nem quem está dizendo, mas nós queremos dar ênfase para aquilo e esquecemos que a palavra de Deus, isso sim, aleluia, é verdade. É verdadeiro, é magnífico, é fundamental na nossa vida espiritual. E Paulo dizendo àquele povo que eles precisavam estar firmes, eles precisavam, perseverar, eles precisavam, estar unânimes ali buscando o Senhor, porque o Senhor nunca os abandonaria, nunca estaria longe deles. Era isso que Paulo estava dizendo aquele povo, estava preparando aquele povo para o dia mal, para tudo aquilo que poderia vir, para tudo aquilo que poderia ser uma afronta para eles, mas ele está dizendo: fica firme no Senhor, permanece na presença do Senhor, Hoje nós temos tanto tempo, para estarmos com a nossa família, tempo para com Deus, e também um tempo que várias vezes era desperdiçado. Quanto tempo nós desperdiçamos? Toda nação, todo o povo tem tido dias para meditar em saber aonde é que eu estou errando. Será que eu estou dando mais lugar para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus? E Paulo fala assim: se você quiser dar ênfase para as coisas de Deus, mas vocês precisam revestir do poder de Deus. Porque senão vocês são levados por vento de doutrinas, por ventos que não falam da palavra de Deus, mas que confrontam e que denigrem a palavra de Deus. E que muitas das vezes isso entra no nosso coração. Irmão, e para isso sair do nosso coração, não é tão fácil como nós estamos buscando ao Senhor e querendo dizer que Ele é realmente a nossa razão. Mas que isso precisa sair do fundo do nosso coração. Isso tem que ser certeza, isso tem que ser convicção na nossa vida, na vida do cristão, de buscar ao Senhor. Aonde está aquele povo que estava falando: não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas e agora? O que será de nós quando Deus proporciona, porque eu sei que isso tem a mão de Deus, nos proporciona esse tempo para nós estarmos ligados no Senhor, para nós estarmos mais perto do Senhor, para estarmos buscando mais o Senhor, Aí nós entramos em conflito com nós mesmos, porque nós não entendemos o que Deus está falando, mas precisamos parar, puxar o freio de mão e dizer: Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar comigo? Eu preciso revestir dessa armadura, sim, para enfrentar o dia mal, para enfrentar aquilo que o inimigo muitas das vezes tem usado de artimanha sobre a minha vida, sobre o inimigo, porque o inimigo ele é um estrategista. Mas nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. E Paulo continua dizendo no verso 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, o governo, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sabe, meu querido, nesse momento há uma guerra travada espiritualmente, onde Deus não permite os nossos olhos carnais enxergar. Há uma guerra espiritual lutando contra e a favor a sua e a minha vida nesse momento.
E Paulo está falando, você precisa orar, você precisa revestir do poder de Deus, você precisa manter na linha dessa palavra, senão você vai ficar no meio do caminho. Senão você vai desistir, senão você vai naufragar, senão você vai ter dúvida, como Pedro teve, quando estava andando ali nas águas do mar, quando Jesus chama ele. Aí começa a gerar uma dúvida, para que essas dúvidas não sejam, como flechas na nossa mente, como tropeços para os nossos passos. Nós precisamos revestir da palavra de Deus. Aleluia, Deus. E ele continua dizendo, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal. Essa doença, muitas das vezes, irmãos, ela tem sido a força do mal. Ela tem sido maior, querendo ser maior do que Deus na nossa vida. E nós precisamos entender que é o cumprimento da palavra. E você precisa estar alicerçado nessa palavra. Você precisa crer mais no Senhor. Você precisa estar mais firme. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a palavra de Deus, para você estar forte, como diz na palavra aqui de Paulo. Para quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Nessa hora eu quero te falar, meu irmão, que você possa resistir ao ataque do inimigo. Que você possa enfrentar de cabeça erguida em nome de Jesus, através da palavra, porque a palavra te dá e me dá base nesta hora de enfrentarmos todo o problema, toda dificuldade. E saber que nenhum de nós estamos livres de nada, de adoecer, de ficar mal e até de morrer. Mas que até no fim, no último dia, no último suspiro da nossa vida, você e eu continuamos firmes, permanecentes na palavra do Senhor, firmes caminhando com o Senhor. Que a sua fé e a minha fé não possa ser abalada. Em nome de Jesus. Portanto, estejam preparados. O 14. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos, e a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Você precisa anunciar. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só a equipe de louvor, não é só o ministério de ensino, não é só os diáconos, todo aquele que declarou o Senhor Jesus, que um dia ele entregou a sua vida para o Senhor. Você precisa declarar isso. Amém? Você precisa dizer das boas notícias de paz do Senhor. Aleluia. Mas só quando você veste essa armadura de Deus, a armadura que Paulo está mencionando na palavra dele. E ele continua dizendo, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger. Quantas dúvidas vêm no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa mente. E às vezes nós vacilamos. Não vacile, meu querido. Permaneça na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Permaneça na presença do Senhor. Ore, interceda, em nome de Jesus. Para nós acelerarmos aqui, o tempo não dá tempo. O 17... O 16, perdão. E ele fala assim, completando o versículo, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Algumas versões, a minha versão, ela é a versão nova tradução da linguagem de hoje. Há uma versão que diz, para enfrentarem dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados, irmãos? Dardos inflamados são setas que muitas das vezes o inimigo tem lançado sobre nós, setas de dúvida, setas de medo, setas de ciúmes, obsessão por tantas coisas, setas de perturbação, confusão. Às vezes o mundo, a mídia, ela quer te confundir. Não confunda, a palavra de Deus, ela é simples, ela é eficaz. Ela está dizendo para você, você precisa revestir da fé, da palavra de Deus, da espada que é o Espírito. É isso que a palavra de Deus está dizendo.
né? Setas de maldade, malícia. Um mundo onde quase todo mundo anda pelado, anda nu, mostrando aquilo que precisava ser preservado como o templo do Espírito. E nós precisamos nos colocar em posição de servos, de verdadeiramente cristãos que representam o Senhor, que representam os mártires, que representam o povo de Deus. Não importa que outras denominações que se dizem a palavra, dizem que pregam a palavra, que se dizem que são igrejas, mas você precisa ser a igreja verdadeira do Senhor. Eu preciso ser a igreja verdadeira do Senhor. Onde ele continua dizendo: recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Você e eu, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar mais a Deus. Precisamos estar mais perto de Deus. Esses dias têm sido dias maravilhosos, irmão. Que quando nós pudermos voltar a trabalhar, voltar ao mesmo ritmo de vida, de trabalho, e nós vamos dar valor em 10, 15, 30 minutos para buscarmos o Senhor. Temos uma intimidade com Ele. Sabe por quê? Outros dias virão. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero dizer que Deus quer dizer para nós nessa hora que eu e você, nós vamos vencer. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer. E a palavra de Deus, ela diz: e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho está aqui. A palavra de Deus. Você precisa orar para que quando você falar, você não falar do Denis, você não falar do pastor, você não falar do ministério de louvor, mas falar do Deus Altíssimo, aquele que usa você como um vaso para proclamar a palavra do Senhor. E eu quero nessa hora, pois o meu tempo não dá tempo, eu quero nessa hora orar. Quero convidar você que está assentado, está com a panela no fogo. Eu quero que você, junto com a sua família aí, nesse momento, em nome de Jesus, é momento de orarmos junto. Né? A oração de um justo tem muito seu efeito, diz a palavra do Senhor. E eu creio que muitos justos estão nesse momento ouvindo essa palavra. E eu quero orar com toda a veemência, com toda a autoridade no nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Vendo que Deus está cuidando. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Em nome de Jesus. Efésios 6, verso 10 em diante, na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar. E nós queremos usar da autoridade do Senhor nessa hora. Clamando pelo teu favor. Clamando pelo teu querer, Deus. Clamando pelo teu agir. Em nome de Jesus, de nós não fazemos nada, Pai. Mas o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nós não temos força de nada, mas o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nada sai do seu controle. E nessa hora todas as famílias que estão reunidas orando ao Senhor, Pai, que o Senhor possa descer, meu Deus, o poder do Senhor na vida deles, que possa descer do céu, meu Deus, bênçãos, meu Deus, sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, Pai. Dá força para o meu irmão, Deus. Dá força para ele continuar caminhando. Dá força para ele continuar, meu Deus, meu Pai, crendo nessa palavra, crendo nesse poder transformador que é a palavra do Senhor na minha vida e na vida do meu irmão, onde ele estiver, Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, eu quero louvar o nome do Senhor pela vida dele. Glorificamos o teu nome, Deus. Glorificamos o teu nome porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nada sai do seu controle, nada vai sair, Pai. Somos entregues às tuas mãos, ó Pai poderoso, porque o Senhor é poderoso
pois nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Fica com Deus.